Olá, sejam muito bem-vindos ao Simplificando Ressonância. Meu nome é Joyce Brandão e hoje nós vamos conversar sobre contrastes em ressonância magnética. Aquele que a gente faz aquela sequência T1 pós. E você sabia que quando a gente injeta esse contraste e adquire aquela sequência, o que brilha nesse T1 não é o gadolínio? Exatamente, a gente vai descobrir o porquê não é o gadolínio e que história é essa. Bom, vamos começar do início, né? Eu acho que a gente tem que começar pelo princípio. O gadolínio ele foi escolhido como meio de contraste em função da sua suscetibilidade magnética. O que significa isso? Significa que ele tem capacidade de ser afetado pelo campo magnético externo e se tornar magnetizado. O gadolínio, especificamente, em seu estado bruto, ele é ferromagnético e tóxico, mas quando ele é trabalhado, quando ele é misturado com algumas substâncias estabilizantes, ele se torna seguro para o uso clínico e na temperatura corporal ele é paramagnético. Significa que ele tem um momento magnético maior do que o momento magnético da água. Então, na prática, o que acontece? Vamos por partes. Por exemplo, nós vamos estudar um exame do crânio. Estamos ali estudando um provável tumor de crânio, do encéfalo, e a gente faz todas as sequências rotina e injeta o contraste. Na prática, o que acontece é que aquele possível tumor, aquela possível lesão do encéfalo, ela causa uma ruptura na barreira hematoencefálica ou ela acaba deixando essa barreira fragilizada, permitindo que outras substâncias passem para dentro. E o contraste, gente, ele é extracelular e extravascular. Significa que ele só vai penetrar nesse tecido ali do encéfalo, por exemplo, se ele estiver de fato doente. Porque se a barreira estiver intacta, ele não consegue atravessar. Então, ele vai achar lá aquele tumor que normalmente está mais cheio de água. Por isso, inclusive, que as lesões elas têm maior contraste em T2, porque elas aumentam o conteúdo hídrico. E aí, ele deixou aquela barreira fragilizada, aí o gadolínio entra e ele pensa, opa, dá para passar aqui. Ele atravessa essa barreira e como ele tem um momento magnético muito maior do que as moléculas de água, ele influencia, ele causa uma oscilação local ali naquele campo magnético onde ele conseguiu entrar e permanecer. Como ele vibra numa frequência muito próxima à frequência de Lamont do hidrogênio e ele tem um momento magnético muito maior do que as moléculas de hidrogênio, das moléculas de água também, ele vai causar uma oscilação ali no campo magnético local e vai causar também uma desaceleração da taxa de rotação das moléculas de hidrogênio, dessa vibração, fazendo com que elas vibrem mais próximo da frequência de Lamont do hidrogênio e isso, consequentemente, faz com que os tempos de relaxamento T1 e T2 da água sejam menores, sejam encurtados, porque a gente já sabe que quanto mais próxima a molécula ela consegue vibrar da frequência de Lamont, melhor vai ser o seu relaxamento T1, porque basicamente o relaxamento T1 ele depende de uma boa interação entre os spins de hidrogênio e a quadratura circundante. Ele precisa ceder essa energia e é como se a gente tivesse uma corrida de carro. Imagina o seguinte, você precisa passar 1 litro de gasolina para o seu colega que está no outro carro. Só que você está correndo a 80 km por hora e o seu colega está correndo a 100 km por hora. Nesse caso, é praticamente impossível que vocês dois em movimento consigam passar o galão de gasolina pela janela e o outro pegar, correto? É isso que acontece aqui. Quando você injeta o gadolínio, você faz com que as frequências elas se aproximem mais da frequência de Lamont do hidrogênio e, consequentemente, fique mais fácil passar o galão de gasolina pela janela. Você vai conseguir pegar. Isso aqui na ressonância é equivalente a fazer com que as moléculas consigam ceder essa energia para o ambiente circundante. E aí, o relaxamento T1 dela, por consequência, se torna muito mais eficiente. Então, na prática, o que o gadolínio faz é ajudar a reduzir os tempos de relaxamento T1 da água. E quando nós conseguimos reduzir o relaxamento T1 da água, desse tecido, desses spins livres de água que estão ali presentes naquela lesão, naquele tumor, a gente consegue fazer essa água que antes só brilhava na ponderação T2, agora aparecer brilhante também nas ponderações T1. E a gente já sabe
que o contraste no seu estado bruto é tóxico e que existe também medidas de segurança para usar o contraste aqui em ressonância magnética. Basicamente, a gente precisa se preocupar com o histórico anterior de alergias e também com a dosagem desse contraste nesse paciente. Agora que você já entendeu que quando você injeta o contraste no paciente, o que você vê na imagem não é o gadolínio em si, mas o efeito que ele causa, a gente precisa discutir um pouco a respeito da dose de segurança que a gente pode estar fazendo nesse paciente. A dose recomendada para o uso desses contrastes convencionais é de 0,1 milimol por quilo, que equivale a 0,2 ml por quilo de peso que o paciente tem. No dia a dia, o que acontece na prática é que a gente pega os pacientes adultos e faz uma dose padrão de 10 ml, dependendo do exame a gente faz 15 ou 20 ml no caso das Anjos. A Catherine Westbrook, ela recomenda fortemente que façamos o cálculo de contraste ideal para aquele peso do paciente, porque vai haver nessa imagem uma melhora significativa, principalmente do realce de pequenos vasos e do realce também de metástases muito pequenas, que às vezes não são visualizadas com a dose aquém do necessário. E ela fala, inclusive, que em alguns casos de metástases e casos que suspeita de metástases muito pequenas, que você fez a dose padrão e não viu, ela fala que uma dose duplicada e até triplicada pode visualizar muito melhor lesões que antes não tinha aparecido. E também fala do realce de pequenos vasos, que é melhor, principalmente nas Anjos, quando a gente faz esse cálculo certinho. Há uma pesquisa que mostra que uma dose acima de 6 milimol por peso do paciente já é capaz de ser letal. Ainda falando a respeito dessa questão da dose, é importante que você saiba que já há no mercado meios de contraste mais eficientes com uma taxa de relatividade melhor que favorece a aplicação de metade dessa dose. Então, alguns contrastes hoje, por exemplo, como o Gadolist e o Primovic, a gente já consegue usar 0,1 ml por peso do paciente. E isso, gente, é legal porque reduz as chances do paciente ter uma reação alérgica, já que a gente está diminuindo a quantidade de contraste que está sendo injetado também. Hoje, especificamente, a gente não vai falar sobre o Gadovich e também não vai falar sobre o Primovic, que é um contraste usado especificamente, principalmente, para o estudo de lesões hepáticas. Numa outra oportunidade, a gente fala melhor a respeito deles. Bom, agora que a gente já viu tudo isso, a gente precisa ter uma noção de quando a gente pode fazer esse contraste. Há algumas indicações clínicas que são universais do uso do contraste, né? Por exemplo, esclerose múltipla é estudado com contraste, até porque para visualizar placas ativas a gente precisa desse contraste. Algumas indicações de crânio como meningite, tumores, rastreamento de câncer, estadiamento. Nos exames de pescoço, normalmente a gente já faz esse exame na rotina com contraste. Exames de tórax também. As Anjos, tirando a Anjo que usa a técnica TOF no crânio, a gente também precisa do contraste. No músculo esquelético, principalmente as indicações de osteomielite, osteonecrose, a gente também costuma fazer esse contraste. E é claro que cada serviço tem a sua rotina, o seu protocolo, e cada radiologista tem também suas preferências e sua forma de trabalhar. No mais, fica a cargo do radiologista a decisão de quando fazemos o contraste e quando não fazer esse contraste. Bom, por hoje é só. Eu espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e aguarda os próximos conteúdos que a gente vai estar produzindo aqui para você.